eu vou começar me apresentando. Sou Eduardo, conheço como Edu, acho que foi nessa faculdade, nessa sala que vocês estão, que eu estive, que eu me tornei esse profissional. Um profissional que começou a escrever há cerca de 13 anos, falando justamente sobre esse lugar que é um universo muito individual, mas também um universo muito coletivo, que é a favela da Rocinha. E de imaginar que fazer uma rápida pesquisa. Quem já foi a Rocinha? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pensar que numa sala que tem 25, 30 pessoas, a gente tem 10% pelo menos, que já é muito bom. Mas pensar que muitas pessoas, esse lugar que eu falava, a gente não circula. E por que a gente não circula? Por que a gente não entende? Pessoas que não moram na Rocinha não entendem a Rocinha ou as outras favelas do Rio de Janeiro como um lugar possível para a cidade. E por que as outras áreas do Rio de Janeiro passam a ser possíveis para todo, e na verdade a presença de quem mora nas favelas não é. E acho que a partir desse questionamento é que eu começava a me antenar para escrever sobre esse lugar que é muito meu, mas também é de todos vocês que não moram na Rocinha. Porque pensa, quando a Rocinha para por conta de uma tensão, no Rio de Janeiro para. A gente está falando aí de 140, quase 150 mil moradores. Não é mais hoje a maior favela da América Latina, perdeu-se uma favela de Brasília, mas ainda assim pela dimensão, dizer sempre que Deus, se o existe, Deus fez a Rocinha muito estrategicamente, porque ela está entre a Gávea, entre o Leblon, entre o Transportar, entre o Ipanema, os lugares que ditam o que vão acontecer, não só na cidade, não só no estado, mas no país como um todo. E acho que o que me movia ali, e acho que me move até hoje, como comunicador, do alto dos meus anos, é muita coisa, mas eu já me sinto muito cansado, eu queria me aposentar. Porque eu comecei em trabalho infantil, né? Eu comecei com 12 anos, e aquele momento era muito engraçado. E por que eu estou fazendo essa trajetória de relembrar? Porque é o que se bota no TCC, se bota também, de certa forma, no livro. O que me movia, e o que eu acho que move todo mundo hoje nessa produção, e é muito dura, e eu não sei por que vocês estão querendo ser, mas eu também acredito que eu sei, que é jornalista instigado por história. Pode ser no esporte, pode ser na política, pode ser na economia, jornalista instigado por história. Não me venham com essa de que vocês só estão aqui porque vocês gostavam de ler ou vocês gostavam de escrever. Porque é muito fácil, é muito cômodo você entrar numa faculdade e ficar 5 anos dentro dela e falar: eu estou aqui porque eu estou cobrindo uma tabela de uma... tabela de usar uma característica que eu tinha durante a infância. Quem já estagia aqui? É fácil ser jornalista? É fácil estar numa redação? É a coisa mais bizarra que alguém pode viver. E imagina ser jornalista tendo 2 recortes muito importantes e necessários para que a gente consiga dialogar. Ser um jornalista negro e ser um jornalista periférico favelado. E aí você chegou no auge da impossibilidade de estar nesse lugar. Porque você chega numa redação com muitos vícios, uma redação que não se abre para o novo, uma redação que não consegue aprender a vivacidade de pessoas como vocês, como a gente, estamos em evolução profissional. É um ambiente, e aí eu vou usar essa palavra que é ICAP, é um ambiente extremamente tóxico, extremamente abusivo. Então, quando a gente for parar para pensar assim, eu estou nessa profissão porque eu sabia ler, gostava muito de ler, eu gostava muito de escrever,
Será mesmo que era só por isso? Eu digo sempre que o jornalismo ele me escolheu. Eu acho que vocês devem ter na trajetória de vocês, que faz vocês serem que são hoje, já não estarem, não estão, é o fato de que essa profissão ela nos escolhe. Eu acho que eu seria um bom cozinheiro, diga-se de passagem. Eu acho que eu seria um bom gari, talvez. Sou extremamente apaixonado pela limpeza. Mas eu acho que eu sou um ótimo jornalista, porque eu gosto muito de histórias. Imagina morar condensado num lugar que falava de 150 mil histórias. E que é uma história, são histórias que se atravessam a todo momento. Porque essas mesmas pessoas, elas estão usando o mesmo ônibus, elas estão usando a mesma van, elas vão na mesma feira, elas estão indo no mesmo baile. Quando falta água, aí você quer saber se faltou água também no canto de outra parte da favela, você está na van aí, alguém está falando, e faltou água, você já sabe. Você sabe que quando está perigoso em uma área, está em outra. Então, são histórias que se cruzam e você acaba conhecendo essas histórias. Então, o que me movia aos 12 anos foi quando eu comecei a escrever. E aí é muito engraçado porque pode ter gente que quando eu falar isso, eu comecei com 12 anos, vai falar assim, poesia. É porque também é uma característica nossa, como academia, estar aqui, achar que só existe algo quando se passa por essa sala. Porque quando não passa, parece que não é registrado, né? Mas aí eu vou trazer uma informação. Alguém já ouviu falar na Taça das Favelas? Sabe quem cobriu a primeira Taça das Favelas pela Rocinha? Eu. Eu era apelidado de Fátima Bernardes. Sabe por quê? Exatamente. Olha a loucura. Eu cobri a primeira Taça das Favelas, eu cobri o Favela da Rocinha.com. E a minha entrada no Favela da Rocinha.com era o seguinte, era um site que tinha sido acabado, tinha sido criado cerca de 2009, 2010, e que parte dos integrantes estavam fazendo da faculdade de comunicação. E que queriam, de fato, também contar essas histórias. Então, criaram o Favela da Rocinha.com. Aquele momento, naquela época, existiam dois sites, o Favela da Rocinha.com, o Rocinha.org e tinha a TV Tagarela. Parte desses alunos que criaram a Favela da Rocinha.com foram alunos da minha, nessa mesma época. Eu, por gostar de escrever, comecei a rascunhar um blog de notícias na escola. Eu passava as crônicas para minhas professoras de português. E aí eu criei um blogspot da vida, comecei a publicar a cada semana, que era o tempo da correção. E aí o que aconteceu? Eu tomei a iniciativa de mandar uma mensagem para o Favela da Rocinha.com dizendo: olha, eu tenho 12 anos, sou jornalista, quero escrever com vocês. Isso era uma quinta-feira. A mensagem do retorno na sexta era: teremos uma reunião de pauta amanhã, sábado, 4 da tarde. Se você quiser, apareça. Apareci. Falaram: você quer ir cobrir? Você quer cobrir a... Tá melhor, né? Você quer cobrir a Taça das Favelas? Amanhã tem o primeiro jogo, os jogadores vão estar saindo do ônibus aqui na Rocinha e indo para Realengo. Eu falei: claro que quero. 12 anos? Falaram: vai ter lanche. Aí eu falei: pô. Aí começou a mentira, né? Porque eu falei pra minha mãe: vai ser um jogo na Barra. E era um jogo marcado às 4 da tarde. O ônibus da Rocinha com os jogadores e a equipe técnica saiu meio-dia. Deu 4, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6. Quando a gente chegou em Realengo, era um domingo, caiu uma chuva, o campo alagou. E aí todos os jogos que não tinham acontecido de manhã foram a casa. Então o jogo de 4 virou o jogo das 8. E eu tinha dito para minha mãe que chegava às 6 em casa. Com 12 anos. E aí minha mãe me ligava para os integrantes do Favela da Rocinha.com e ninguém atendia, porque falaram: e agora? O que vai fazer com essa criatura, né? Como é que manda esse garoto de Realengo para a Rocinha de novo? Encurtando ainda mais a história, eu cheguei em casa às 1h30 da manhã, minha mãe falou: você não vai mais escrever nunca mais. Eu falei: não vou respeitar. E continuei.
Mas é porque eu falava, era a minha oportunidade de contar aquelas histórias. E assim eu fiz, por exemplo, meu primeiro grande evento foi cobrir a Taça das Favelas. E eu só não cobri o último jogo. Por conta de uma prova que eu tinha que fazer para tentar ir para um colégio privado por bolsa. Uma bolsa 100%. Então eu não fui para o jogo, é um jogo no sábado, mas eu vi a chegada dos meninos com a taça e eu toquei na taça e eu era a Fátima Bernardes. Então, se eu era a Fátima Bernardes, eu tinha que estar ali com eles. Então era isso. Para muita gente, parte do que esse ambiente propicia é mais do mesmo, é comum. Para mim não era. E continua não sendo. Porque no dia que eu achar normal, por exemplo, aquela época, depois disso, eu fui cobrir desfile de cães e gatos na favela. Eu fui cobrir inauguração de venda de doce. Eu fui cobrir... Para mim, as pessoas iam falar, que bobagem, isso não fala nada sobre... Não tem mudança, nem tem. O desfile de cães e gatos tem incidência na economia. A inauguração da loja de doce tem incidência na economia. E nunca pensando que eu tinha que falar dos extremos. Porque o que era comum a mim, ou normal a mim? Isso dialoga muito com o livro e dialoga sobretudo com o TCC. Qual é o único lugar ou a única vez em que a favela ganha voz? Qual é o único lugar? Qual é o único momento que a favela ganha voz? A violência. Aí você estava querendo dizer para mim, aos 12 anos, que eu só ia falar desse lugar que eu estou vendo meninos vencerem o estereótipo de serem traficantes, se tornarem o primeiro time a ganhar a primeira taça que reunia todas as favelas do Rio de Janeiro num jogo, no campeonato de futebol. Você está dizendo para mim que eu só posso falar sobre tiroteio? Eu vou dar um salto dos 2 aos 17, quando eu entro na faculdade. E aí eu começo a falar um pouco mais sobre a análise, porque enquanto, mesmo, a gente até falou, né, tem uma terminologia, Lívia me corrija se eu esquecer, que é o pesquisador, a etnografia de você ser o agente que está vivendo aquilo e também analisar aquilo. Eu sempre fui autoetnografia. Isso foi uma teoria que a gente descreveu no TCC. Eu sempre me coloquei, e eu acho que é interessante, porque aí eu desmistifico um pouco para vocês, que é o seguinte. Eu moro no Leblon, vamos supor. Quem mora no Leblon aqui? Vamos supor que vocês querem fazer uma matéria sobre economia na Rocinha, hein? Você vai falar, pô, não vou fazer, eu não moro na Rocinha. Mas você mora no Leblon e você tem relação com a pessoa que mora na Rocinha. E você sabe que o que você compra hoje, de certa forma, é produzido, chega lá. A sua empregada, a sua cozinheira, o seu motorista, as pessoas que servem, de certa forma, produzem os serviços que abastecem o Leblon. Eu posso não ser essa pessoa, mas eu sou o meu próprio intelectual orgânico. Quando eu falava, e a gente falou sobre a autoetnografia, e eu sempre me coloquei nesse lugar. Eu vivo essa realidade, mas eu quero analisar ela, eu quero ter um espaço para poder analisá-la. Eu quero poder ter uma lupa para mim, tentar enxergar isso com outros parâmetros. Eu acho que ficam ainda mais profundos se tem um aumento de profundidade na leitura e reflexão sobre isso, porque justamente sou eu que vivo. E não existe aqui, nesse momento, não existe uma tensão entre só vai falar se tiver lugar de fala. Será? Eu não estou dizendo que a gente tem que respeitar essa visão, não. Eu estou dizendo que todos nós somos intelectuais de nós mesmos e das nossas experiências. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Eu posso escrever sobre a Taça das Favelas, o primeiro jogo desse primeiro campeonato acontecido há 10 anos. Mas a leitura dele, a leitura dela será outra,
que é uma pessoa que nunca... É só, por exemplo, uma pessoa que nunca imaginava que um time de futebol poderia chegar nesse lugar. Então, a riqueza desse olhar é não apagar esse olhar, é interpretar todos vocês, é um apontamento que eu já faço aqui. Se enxerguem, e acho que nesse caso a academia me propiciou muito isso. É muito bom ter aula com a Rosa, é muito bom ter aula com a Lilian, é muito bom ter aula com Neiva, com Mota, com a Adriana, é muito bom. Eu acho que eu aprendi muita coisa. Mas eu também aprendi com quem estava do meu lado. Cada um de vocês traz alguma coisa que é muito de vocês e que pode mudar as nossas visões. Imagina, eu cheguei nesse lugar numa turma que tinha 33 pessoas. Só tinham 3 negros na turma. Eu era um deles. As outras pessoas moravam no Leblon, Ipanema, Lagoa, Copacabana. Eu morava na Rocinha, Vinícius morava em Vila Kennedy. Lembra disso, Lucas? E o quanto era pra gente difícil estar naquele ambiente. E eu falei, cara, eu não vou odiar essas pessoas. Eu vou aprender com elas, elas vão aprender comigo. E assim a gente fez durante 5 anos. Entendendo que é uma dança, né, da construção. Acho que a universidade, e aí quando você pega o significado, é o lugar do encontro dos saberes, ele não pode extinguir o principal saber, que é o do outro, que faz você repensar, refletir, e também entender ele como um objeto em análise. E foi o que eu fiz com esse lugar, que era o meu lugar de moradia. Só que eu não tornava ele só o lugar da moradia, eu tornava ele o lugar da minha análise, do meu objeto. E aí eu vou situar vocês imageticamente, junto comigo nessa viagem. Quando vocês olham para cima, vocês estão vendo a metade da Rocinha para cá, mas existe outra metade para São Conrado. Tem um ponto bem aqui em cima que se chama Laboriaux, e aí se escreve Laboriaux. Isso mesmo. Na favela tem um lugar escrito em francês. Tá? E aí é muito engraçado porque o alto do Laboriaux, ele me dá 2 visões. A primeira da Rocinha para São Conrado e o início da Barra, e o outro lado dá para cá. E o outro lado para cá, a gente consegue ver Gávea, Leblon, Ipanema, Equador, Lagoa, Botafogo, Niterói, Copacabana, o Cristo Redentor, Santa Marta. Eu falo, cara, é a melhor, juro, é a melhor visão do mundo para mim. E aí, todas as vezes que eu escrevi a partir daquele momento, todas as vezes que eu escrevo, e quando eu fiz o livro, quando eu fiz o TCC, era me imaginar, mesmo que eu não estivesse naquele lugar, mas era me imaginar como se eu estivesse nele, escrevendo, e dizia, é hora de contar o que esse lugar está querendo dizer. Dizer que ele existe, que ele merece ser enxergado. Porque é o único momento também, metaforicamente, que a Rocinha e as pessoas que estão nela se tornam maiores do que metaforicamente são os bairros que ditam que acontece na cidade, que sempre estão olhando para nós de cima para baixo. E é a primeira vez, ou é a imagem que me faz ter e ver todos esses bairros que ditam que vai mudar na cidade ou não, de baixo para cima. E pensar que 3 minutos descendo a estrada da Gávea, eu chego no colégio americano e eu falo, caraca, por que é tão desigual isso aqui? Porque a partir daqui as pessoas têm saneamento básico e daqui para cá não tem? Por que quando acontece uma chuva as pessoas que moram no Laboriaux estão mais suscetíveis a perderem suas casas, a morrerem, como aconteceu na chuva de 2011, e o outro lado não está? Era sobre esse aspecto, essa noção de recontar o que também existia para além da violência, que eu me debrucei tanto no livro quanto no TCC. E aí eu vou contar só um pouquinho mais da trajetória para que a gente possa chegar no TCC, que é exatamente 1 mês depois da minha chegada à faculdade, em agosto de 2017. Eu cheguei no segundo semestre. Em setembro, não sei quem lembra, teve uma guerra no Rio de Janeiro, mas sobretudo na Rocinha, e impactou o Rock in Rio.
A grande pergunta naquele momento era: vai ter Rock in Rio? Porque só tinha um jeito das pessoas chegarem no Rock in Rio, se não fosse pela Zona Sul. Seria passando pela linha vermelha. Linha amarela, na verdade. Mas a principal atenção era: o público estava na Zona Sul. Como é que esse público ia ser remanejado para a linha amarela? E foi um domingo a dissidência do tráfico, em que o Comando Vermelho acabou tomando o tráfico da Rocinha como um todo. E foi um dia de 12 horas de tiroteio, com corpos carbonizados, com as pessoas. Eu não sabia o que acontecia, eu estava embaixo da cama, não sabia de nada, era uma coisa totalmente louca. E aí, no final daquele domingo, muito ainda assustado, as pessoas não saíram de casa, um amigo meu, que eu acho que vocês devem conhecê-lo de nome, chamado Marcelo Tais. O Tais tem uma coluna na CBN, ele virou para mim e falou, ele me ligou e falou: por que as pessoas estão se perguntando no Twitter se vai ter Rock in Rio, se elas podem se perguntar como é que tá a Rocinha por dentro? A minha coluna amanhã é sua. Aí eu gravei um áudio, mandei para ele. E aí, no lugar do Tais na CBN, apareceu a minha voz. Isso era uma segunda-feira. E já tem época de... Então, vocês estão começando a se preparar para a época de G1 já. Então, foi no mesmo período. Eu estava uma semana da prova. E eu estava vindo estudar numa segunda-feira que não tinha aula para justamente poder aproveitar o tempo. Eis que me liga a redação do Jornal Globo, falando: nós escutamos o seu áudio, a gente quer que você faça um artigo. Eram 14h. E eu falei: tá, que horas eu tenho que entregar? 4. Eu falei: mas eu tô no colégio, ó. Não deixa de ser. Eu tô na faculdade, eu tô estudando pra prova. Eu falei: não, então, não rolou. Aí eu deixei tudo, eu tenho sorte de ter uma madrinha que mora na frente. Fui escrever, correndo, tentei comprimir tudo que eu tinha falado num texto. No dia seguinte, esse texto estava na capa do Jornal Globo. Dali para frente, as coisas começam a andar. Uma semana depois, eu vou ao Conversa com o Bial. O Conversa fez um programa especial sobre o alemão e a Rocinha. Eu fui um dos convidados, éramos 4. Eu tive que faltar uma prova. Mas aí o argumento foi... Era... Lucas, não sei se você vai lembrar, uma professora que dava... de certa forma, português. Sandra. Eu cheguei para Sandra e falei: tem que faltar a sua prova. Eu vou fazer uma prova teórica. Eu vou fazer uma prova com Pedro Bial. Aí ela falou: tá. Aí eu fui. E aí foi muito engraçado, porque no final da gravação, o Bial chegou para mim e falou: gostei muito de você, eu quero que você trabalhe comigo no Conversa. E aí, da mesma forma, vou usar você rapidinho, tá? Levanta. Ele virou para mim, da mesma altura, um pouco mais alto que você, e falou: quero que você trabalhe comigo no Conversa com o Bial. Eu fiz assim para ele: tá bom. Por que eu fiz isso para ele, ligado? Eu falei: ele tá mentindo. Eu vou trabalhar com ele. Tem 17 anos, eu vou trabalhar com o Pedro Bial. Ele tá surtado. O programa foi pro ar, deu muita repercussão, muita gente na faculdade estava me reconhecendo como garoto do Bial. E mais do que isso, eu acho que a gente falou naquele momento, mais uma vez, reafirmando, éramos eu falando da comunicação, eu e Raul Santiago, não sei se vocês conhecem ou seguem o Raul, que é um mídia ativista do alemão, hoje conhecido por diversas ações. Era a Sabrina Martina, que é uma poeta slammer muito conhecida, vocês devem ter visto algum vídeo dela, e um dono de um comércio, na verdade do comércio de internet na Rocinha. Ou seja, era reunido ali, frente à violência, o que esse mesmo lugar exportava. Isso foi em setembro. Janeiro de 2018, eu estava no meu Instagram mexendo e aí chegou uma mensagem da diretora do programa, do Conversa, falando: então, a gente quer que você participe da equipe do programa.
depois de um ano do programa basicamente no ar, eu fui a pessoa mais jovem, mais nova a estar na equipe de criação do programa. E eu falei, beleza, eu aceito, mas eu não vou falar sobre violência. Não vou falar. Acho que, se quiserem, eu vou falar de qualquer outra coisa, mas eu não vou falar sobre violência. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso me fez passar por algumas nuances da comunicação, mas vejam, aquele momento tinha um traço muito importante na minha trajetória, que era passar de comunicador da Rocinha para a Rocinha. Eu tinha saído dali, eu tinha passado a virar o comunicador da Rocinha para o Rio de Janeiro, quando eu começo a escrever no Globo, e eu estava falando para o Brasil quando eu estava no Conversa com o Léo. E do Brasil para o mundo. E entender que eu só estava conseguindo chegar naquele lugar porque a base de tudo era a mídia comunitária. E aí vocês vão falar assim, mas mídia comunitária é só o que está na favela. Não. Pega o cerne do jornalismo. O jornalismo é serviço. Não é só Voz das Comunidades, que é mídia comunitária, não era só o Favela da Rocinha, não é ainda hoje o Fala Roça, não é o Cidadão na Maré, não é o Maré de Notícias, não são. Eu enxergo o Jornal Nacional, sobretudo depois da pandemia, como um grande veículo de jornalismo comunitário. Jornalismo tem-se como base serviço, informar. Uma vez escutei de Ali Câmara, inclusive, diretor de jornalismo da TV Globo há cerca de 20 anos, que informação ela precisa chegar da pessoa mais abastada a que tem menos acesso. Se eu tiver feito isso, eu fiz comunicação e foi uma comunicação de serviço. A minha trajetória, ela só se diferencia pela rapidez com que eu alcancei isso. Mas ela não se diferencia pelo fato de entender que, para mim, era importante, ainda é hoje, levar informação para quem precisa. E foi com esse mesmo propósito que eu utilizei, aprendi, captei para mim a vontade de persistir nisso. Quando eu escrevo, e teve algumas mudanças, depois eu saí da TV Globo, fui fundar a CNN Brasil. É um filho que eu posso dizer que é meu, ainda que esteja a bastar, porque eu saí e que muito mudou depois do que a gente pensou e mudou e viveu na empresa. Não sei se vocês percebem algumas mudanças que a empresa teve ao longo dos últimos 3 anos. Quem não seria profissional de comunicação no mundo que gostaria de fazer parte de uma CNN no Brasil? De uma CNN, na verdade, no país que mora. E naquele momento, mais uma vez, eu era o mais novo. Eu sempre fui mais novo. E agora, daqui a pouco, estou mais velho. E também com essa vontade, eu preciso fazer com que a informação chegue. E muito engraçado que a CNN foi fundada no dia 14 de março, era um domingo. A pandemia foi decretada 3 dias antes, numa sexta de março de 2020. Nós pensamos e gestamos uma empresa totalmente diferente do que ela foi para o ar, e ela mudou dali em diante, o que também fez com que eu mudasse. E fez com que eu saísse dela. Eu fui mais jovem a entrar na empresa e eu fui o primeiro a pedir demissão. Eu fui o primeiro a pedir demissão. Porque eu já estava infeliz, eu estava conseguindo... E eu saí pela infelicidade de não estar podendo comunicar para quem eu queria. E quando a pandemia começou, eu falei, a gente tem que olhar para as favelas. É ali que vão estar as vítimas dessa história. São as pessoas negras, periféricas, faveladas, que são as que vão morrer e que vão precisar da nossa ajuda. Eu falei isso na primeira reunião de pauta após o decreto mais ostensivo da pandemia. Eu falei, eu não vou ficar falando, tinha um dia que a minha entrada caía porque o Bolsonaro decidia falar de Brasília e eu tinha que escutar o Bolsonaro no meu ouvido. Mas presidente, era a liturgia. E eu não conseguia falar do impacto da saúde do Rio de Janeiro nas favelas. E eu fui designado a cobrir
o gabinete de crise que ficava no Rio Centro, num período que a gente não usava máscara. E aí, quando eu me vi naquele lugar, não comunicando para quem precisava, e as pessoas estavam teorizando sobre os impactos na economia, os impactos na política, eu falei, isso aqui não está mais dialogando com o que eu quero. E as pessoas não sabiam se usavam máscara, não sabiam o que iam fazer, as pessoas estavam assim, loucas, fazendo compras exorbitantes no mercado para si, os bairros mais nobres, enquanto as favelas estavam lá, Deus dará. E eu falei, chega, não há salário que me dê, que me faça ficar aqui. E eu fazia um horário de 8 da noite até 6 da manhã, no período que a gente continuou a estudar. Então eu chegava, eu saía, a CNN ficava no centro, eu saía da CNN, corria para casa, tomava café numa lanchonete que estava assim, bem no pé dela, 6h30, subia de moto, 7 horas eu estava ligando o Zoom. E só ia dormir de novo 3 da tarde. Quando minimamente as coisas paravam, e eu dormia de 3 às 5. Aí acordava, lia o jornal o Globo e ia para a redação. Porque minha vida era invertida e a gente também estava num momento de inversão de tudo, né? As pessoas não podiam sair. Eu só saía para trabalhar. Tinha um carro que me buscava, ia para a redação e trabalhava. E eu fazia todas as minhas entradas. Eu co-apresentava um jornal que a CNN teve, fragmentado durante a madrugada, falando sobre as notícias do Brasil e do mundo, mas era na madrugada em pílulas, 15. Nas 5 horas, a partir de meia-noite até as 5, tinha esse jornal. E aí eu saí justamente por isso, porque eu não estava me vendo mais representado naquele momento, comunicando para quem precisava. Isso também me fez fazer o TCC voltado às atitudes da mídia comunitária, o que se chama, né, Lilian, mídia alternativa. E é até um parênteses. Eu vou confessar, eu não gosto muito dessa coisa do tipo grande mídia. Eu acho isso uma balela. E eu vou dizer por quê. Porque quase todos os jornais hoje têm uma inserção muito forte na cadeia online. O Fala Roça que fala, que é o que está assim, está no online. Maré de Notícias está no online. O Voz das Comunidades está no online, presente em 16 favelas do Rio de Janeiro e mais 3 estados do país. O Voz, o Fala Roça, o Maré de Notícias, às vezes dita o que o Globo vai dar. Então é uma completa inversão. Não existe hoje, nos parâmetros que a gente vive em comunicação, grande mídia. Existem as grandes redações. E a gente está vendo que elas estão acabando. Semana passada teve a gente chama isso de passaralho. E hoje está programado para ter um passaralho no esporte. Então, e aí é também o lugar de quem está aqui e que ainda não está estagiando, mas quer escrever, quer fazer, faça. Porque a gente muito entra na faculdade querendo estar nesses lugares. Eu sei que é um sonho ser a TV Globo, eu sei que é um sonho poder estar numa CNN, mas não somos nós que precisamos deles. São eles que precisam das vozes de vocês. Não esperar para ser visto pela TV Globo, não esperar para ser visto pela CNN, não esperar para ser visto. Porque também é muito doido. Quando eu peguei, isso falando estritamente do TCC, eu fiz um TCC voltado a analisar os 3 veículos, né? Favela em Pauta, Voz das Comunidades e o Maré de Notícias. 3 veículos que falavam de favela, mas que estavam falando, na verdade, sobre tudo. E entender que eles tiveram uma dimensão e uma proporção ainda maior do que esses veículos que a gente tem de grande mídia. E que eles nasceram justamente porque alguém falou assim, eu quero contar uma história. Assim como a Favela da Rocinha nasceu, e eu, maluco, aos 12 anos, fui aceito lá. E vocês também podem contar essas histórias não estando nesses lugares. Ter a dimensão de que, de fato, acho que as portas hoje, quando a gente tem a efeméride das redes sociais, da mídia online, elas se tornaram ainda maiores para nós, comunicadores como um todo. Você pode, sim, até mesmo traçar uma trajetória dentro dessa mídia, seja o Jornal Globo, a CNN, a Band News. Só que, às vezes,
uma ideia, uma movimentação pessoal e também coletiva junto a outras pessoas que se coloque na responsabilidade de informar, pode ter ser tão ou mais poderosa do que esse lugar. A gente tem hoje um boom enorme de mídias alternativas. A gente só descobriu sobre o caso do Yanomami no início de janeiro, porque o Sumaoma foi lá e fez uma matéria. O Jornal o Globo demorou 4 dias para botar na capa. Entende? Tem coisas que acontecem. E aí, por que eu peguei 3 veículos para fazer o TCC e analisar o trabalho deles? Na verdade, eu até confesso que eu mudei. Eu volto já para a trajetória, para finalizar e voltar para o livro e falar também continuar falando do TCC, mas estritamente falando do TCC agora. Me chamou muito a atenção a união de todos os veículos de imprensa no país. Quando a TV Globo fez junto à Folha, o Estadão, o UOL, o Extra, uniram uma coisa que a gente nunca pensou existir, aconteceu justamente pela omissão do Estado e dos governantes à época. E o que já acontece na mídia comunitária, de fazer matérias casadas, de trocar informações, figurinhas a respeito. E aí eu iria analisar o trabalho do pool de notícias da pandemia, da contagem, né? Que era algo novo e nunca aconteceu. Só que eu falei assim, o movimento anterior e muito mais importante é o que está acontecendo nas favelas. Porque nas favelas não estava só acontecendo a informação dita como a ser propagada. Os comunicadores estavam levando... E aí tem uma coisa que a gente também tem que refletir muito. Essa coisa imparcial, de uma asepsia, do tipo, não vou encostar, meu entrevistado é a sua matéria. Não existe isso no Brasil. Não existe jornalismo imparcial. É mentira. Mentira. Quando eu escrevo uma matéria sobre educação, eu estou tendendo a falar de alguma coisa que na educação me chama a atenção. Quando eu escrevo uma matéria sobre esporte ou sobre qualquer outra coisa, a não ser que seja uma demanda do gestor, eu estou fazendo uma leitura pesada sobre alguma coisa. Então nunca vai existir essa coisa da imparcialidade. E sobretudo quando a gente está falando de gente. Gente. É o que nos move. Os comunicadores, nesses 3 veículos, estavam doando seu tempo e colocando sua vida em risco para levar informação e também levar subsídios para que essa vida continuasse. Era comunicador levando cesta básica, era comunicador levando kit de higiene, que também é informação. As pessoas naquele momento, nas favelas, não sabiam o que a gente faz se a gente não tiver álcool. O que a gente não faz se a gente não é para encostar em alguém, não é para encostar em... O que eu faço se eu estiver doente mais acamada? É para ir, sair? É para fazer o quê? Então eu falei, anterior ao pool, está sendo muito mais importante falar sobre 3 ações. Em uma delas, eu fiz a leitura autoetnográfica. Eu fiz parte, eu fui chefe de redação. Depois que eu saí da CNN, eu fiquei desempregado. Essa parte não é muito legal de contar. Mas eu fiquei assim, e tem isso. Queria muito pontuar isso. Que na trajetória, o que me faz chegar numa lei de notícias e o que me faz ser quem eu sou hoje. Estar nos lugares, sobretudo. Não ser quem eu sou. Sobre o sonho de estar nesses lugares. Quando a gente chega na TV Globo, que a gente realiza esse sonho, a gente fala, cheguei. E vai para onde depois? E naquele momento, quando eu saí da TV Globo, eu fui para São Paulo, tem que só explicar isso. Eu fiquei 2 anos e meio no Conversa. Eu fiquei em 2018, 2019 e eu já tinha participado em 2017. E eu tive que morar o último ano em São Paulo, porque a redação do Conversa é em São Paulo, eu estava aqui no Rio. E eu tive que trancar a faculdade. Eu fui um dos únicos alunos num curso liberado a trancar a faculdade, porque eu era bolsista. Eu fui bolsista. No final, se alguém quiser saber sobre a história de eu ter sido bolsista, eu conto. Uma celebrityzinha, né?
Eu cheguei nesse lugar por conta de uma vaquinha que fizeram. Loucura. Alguém aqui é bolsista? Isso é. Agradeço a Augusto Sampaio. Deus, que também é Deus, né? Então, a gente, quando faz a prova, a gente sabe que ele não pode ser bolsista, porque tá lá escrito que não pode ser você. Mas você bate na porta do Augusto, você fala, você chora, você grita, você esperneia, você traz o que ele precisa trazer, faz uma análise socioeconômica até da sua 13ª geração, e você consegue ser bolsista. No meu caso, fizeram uma vaquinha para pagar as mensalidades enquanto a gente não sabia se eu ia ou não ser bolsista. Então, eu fico com muito medo, meu Deus, uma vaquinha tá com meu nome, Jesus, vão achar que estou roubando. E aí uma madrinha minha falou assim, você não está pedindo dinheiro para ir para Búzios? Aí, você está pedindo dinheiro para estudar. E a meta da vaquinha era pagar a primeira mensalidade. Já contei o negócio do final e volta por conversa, volta disso depois. A gente chega na TV Globo, a gente chega lá e a gente fala, aí cheguei, realizei meu sonho. Vai para onde depois? Que a gente também tem isso, né? A gente não se vê como possibilidade. E aí, nesse momento, tanta pessoa como eu, que não tinha, nunca tinha sido enxergada como possibilidade, tanto que teve mais acesso. E aí eu decidi sair da TV Globo. Aí as pessoas falaram, ele surtou. E como é que ele, na idade que ele sai da TV Globo, ele tá maluco? Aí eu fui pra CNN, né? A justificativa era essa, vou ser repórter. E na TV Globo não pode ser repórter sem o diploma. Ainda hoje. Não pode ser. Você não segura aquele microfone com aquela canopla se você não tiver o seu diploma debaixo do braço. E não quiseram abrir exceção para mim. E aí, beleza. A CNN abriu. E eu fui a pessoa mais jovem a entrar na CNN. 8 meses depois eu pedi demissão da CNN. Aí falaram, ele surtou de novo. E falaram, e agora, para onde você vai? Aí eu virei e falei, eu vou ser feliz. E o eu vou ser feliz, ele estava muito ligado a eu vou tiver história. Eu posso voltar a ser repórter de falar da vacina, eu posso voltar a ser repórter, eu posso voltar a fazer qualquer coisa, ganhando menos, tendo menos visibilidade, não aparecendo na TV todos os dias. Não me importa. Se eu estiver feliz e podendo fazer o que eu gosto, contar histórias com esse aspecto da sensibilidade, que é olhar para os lugares e me entender como novo, porque a gente acaba muito viciado. Eu comecei a falar isso, né? A gente acaba muito viciado. Às vezes você passa por esse caminho aqui na PUC, você acha que ele é o mesmo todos os dias. Às vezes tem um pássaro e você não viu. Tem uma arara que você não viu. E entender que tudo isso aqui é tudo sempre novo para mim. Alguma coisa vai aparecer de novo. E aí eu vou ser feliz. Aí 3 meses depois da demissão da CNN, me convidaram para ser chefe de redação do Maré de Notícias. E por lá eu fiquei durante 2 anos. E foi o período de auge da pandemia. E aí, nesse momento, eu me vi enquanto um autor etnográfico. Eu participei enquanto comunicador, enquanto voluntário da campanha de mobilização, a primeira e única até hoje, campanha de mobilização em massa para vacinar os moradores de um conjunto de favelas. Que foi Vacina Maré, que a gente fez mais de 35 mil pessoas se vacinarem pela primeira vez contra a Covid-19. Naquele momento, eu via que jornalismo não é só reportar, jornalismo é estar do lado das pessoas. E um dos momentos mais bonitos e emblemáticos, toda vez eu me emociono, que foi no domingo, o último domingo de mobilização, durou 4 dias a campanha. Eu estava numa van, camisa Vacina Maré, a gente estava avisando os moradores que não tinham vacinado ainda. De repente, nós passamos por uma boca de venda de drogas. Uma boca de fumo e crack. Era o final do baile, estavam todos armados. E aí eu passei, e aí falaram, qual é? Aí eu olhei. E aí a pergunta de um deles foi, tá tendo vacinação ainda? Eu falei, tá. Aí a pergunta do outro lado foi, me tira a dúvida, eu posso vacinar?
que vocês responderiam? E o que vocês fariam? Eu ia a vacina até ele, provavelmente ele não poderia entrar lá no posto. Mas vamos refletir por que ele fez essa pergunta. Por que alguém que está no tráfico pergunta por que eu posso me vacinar? Ele não precisa excluir, né? Quem exclui ele? Da sociedade, do Estado. E o jornalista faz parte do quê? Da sociedade do Estado, mas nós temos também esse papel de humanizar as coisas. Então eu acho que a gente é meio que um intermediador, sabe? No final das contas, todos os processos de preconceito e de desigualdade que nos afasta ou nos une na sociedade passa pela mão de vocês. Sabe por quê? Porque tudo começa com linguagem. Isso que me falou uma vez foi a Madalena. Se aposentou. A Madalena dava aula de cinema e psicanálise. A Madalena falou: vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês são comunicadores. E vocês são as pessoas que fazem o outro se enxergar. Essa pessoa, ela talvez não tenha se colocado no lugar do direito, porque alguma matéria, além da violência do Estado, ela viu, ela leu, ela ouviu de algum repórter, um comunicador, um veículo, qualquer que seja, que pessoas do tráfico eram relegadas ao direito. E o que naquele momento de tamanha importância uma pessoa do tráfico não poderia se vacinar? Ali eu fiz o que ele falou. Eu peguei o grupo, como eu era chefe de redação Maré de Notícias, eu peguei o grupo em que estavam Nízia Trindade, à época, presidente da Fiocruz, e o Daniel Sorães, secretário de saúde. Eu falei: preparem a clínica da família Jeremias. Estou levando um grupo de 30 traficantes para se vacinar. A piada no dia seguinte, porque era a AstraZeneca, pô, não estou conseguindo segurar a arma. Mas aquele momento era tão emblemático para mim, porque ela falava: tá aqui. É por isso que eu quero comunicar. Às vezes a gente não pode, o jornalista, ele se coloca também, às vezes, no lugar de Deus. Ou mudar o mundo. Não, você não vai mudar o mundo. Você vai fazer com que alguém reflita, na verdade, com que essa desigualdade ela diminua. Passando pelo seu viés, pelo seu filtro. Você vai tentar mostrar a realidade. Foi com esse intuito que eu quis pegar os 3 veículos e mostrar o que eles fizeram durante a pandemia, porque era muito mais importante falar dele do que falar de 2 pessoas, 2 apresentadores que ficavam 12 horas dentro de uma redação e todo dia davam boa noite. Morreram tantas pessoas. Uma coisa tão distante, ainda que tivesse pela primeira vez, né, aquela brincadeira do Bonner falar: tá cansada, Renata? A Renata respondeu, ou ficar em silêncio, mas ao mesmo tempo, em que lugar o William Bonner estava publicando, fazendo essa pessoa que está no meio do tráfico entender que ele era um agente também possível? O que nos difere? O que difere você, Lucas, de ter tomado a vacina e o traficante não? Por que ele pode e o outro não pode? E aí, quando você faz essa discussão, também você fala: por que a informação chega na Faria Lima e não chega em Jaboatão de Guararapes, Pernambuco? Por que as comunidades ribeirinhas sofrem o que sofrem e a gente não tem visibilidade? Por que mulheres são violentadas e a gente não sabe? Porque falta informação. Falta a gente olhar para esses lugares e falar: opa, tá aqui. É se colocar, às vezes, né, em muitos momentos, como antena de si próprio do que está acontecendo ao redor. Por esse motivo que eu analisei 3 veículos de imprensa, que para mim foram de sua importância, não só do lugar que eles fizeram, mas da forma que fizeram. E que tinha muito mais relevância, e hoje eu vejo, entendo, que muito do que a gente viveu e vive hoje já na comunicação, essa comunicação aproximada, essa comunicação que tem incidência na vida da pessoa, o que é dito e escrito nas grandes redações, tem impacto. Sofreu impacto e sofre até hoje desses veículos de imprensa que estão ali
trabalhando territorialmente todos os dias. O Maré de Notícias, no meio do auge da pandemia, estava entrega. Eles fazem isso há 4 anos, mas não deixou de entregar. Vejam só, no período em que uma empresa demite diversos profissionais de imprensa, o jornal Globo, né, o impresso, demitiu há 2 anos, 3 anos, teve um grande passaralho com mais de 100 jornalistas nas 3 redações. O jornal Maré de Notícias, na Maré, distribui mensalmente 50 mil exemplares para as pessoas. E eles batem na porta do morador e entregam o jornal. Os moradores ficam esperando isso mensalmente, esperando a informação do lugar que eles moram, de se verem representados ali. O Voz é a mesma coisa. Favela em Pauta sobre questões no online mais profundas sobre esses territórios. A Rocinha, a Maré e o Alemão. E de impacto que vai transformar e transforma vidas. Eu tenho certeza que hoje, pela mobilização que a Rede da Maré fez, que é a mantenedora do Maré de Notícias, e o Maré de Notícias por ser lido por essas pessoas na Maré, por exemplo, e por esse traficante, ele hoje sabe que ele também tem direito. Que ele não pode só ir no hospital quando ele leva um tiro no meio de um confronto. Que é o único lugar que ele pode ser visto como pessoa, né? É quando tem um confronto e ele vai parar no hospital por alguma coisa, ou nem chega lá, né? Foi com esse aspecto, foi com essa missão de sempre olhar para as minhas raízes e também projetar uma análise conjuntural do que é a comunicação. A gente não consegue estabelecer vínculos com as pessoas se a gente não falar, mostrar as realidades brasileiras, não existindo só uma realidade. A gente não consegue falar de um contexto, seja ele qual for, a gente não escuta as pessoas, a gente não visibiliza as pessoas. Acho que o grande trabalho nosso, além de ouvir, é estar atento ao que acontece. E eu acho que a gente tem uma grande mudança, eu acho que a gente só vai mudar, acho que é uma profissão que não vai deixar de existir nunca, mas a gente só vai ganhar mais quando a gente tiver, ganhar mais no sentido de ganhos efetivos para a profissão como um todo e não o âmbito financeiro. A gente só ganha quando a gente escuta o outro, quando a gente se coloca a ouvir. Quando você se destitui de todas as suas amarras e você vai conhecer um ambiente que não é o seu, vai pesquisar um assunto que não é o seu. Enfim, ter um comichão ali preso no pé de falar assim, vale porque vai fazer a pena. Claro que hoje, quando eu escrevo, e aí fui alçado ao lugar de articulista de 2 veículos, o UOL e a Época. Até maio de 2021 a Época ficou no ar, e depois eu continuei só no EPOA, que é o setor do UOL, que fala sobre meio ambiente, sobre igualdade e tal. E aí eu passei a ser articulista do Colabora também, nos últimos 2 anos, no último ano, então eu tenho 2 colunas. Que é totalmente até inverso, né? Muita gente acaba se tornando articulista só no final da carreira e não no início dela. Experiência de repórter. Eu tive muito pouca, mas ao mesmo tempo, quer dizer, tive muito pouca nos grandes veículos, porque no Favela da Rocinha eu acho que eu esgotei todas as possibilidades que eu poderia ter. A gente continuar iluminando, continuar me vendo como um cara observador do que está acontecendo, de entender que eu acho que o que a mídia comunitária traz, né, comunitária no sentido territorial, é a grande chave de mudança, né? O que de mais novo aconteceu na comunicação brasileira nos últimos 15 anos, porque você não teve nenhuma criação de redação, né, nos últimos 15 anos. Você teve o surgimento de mídias alternativas, mas redação instituída como empresa, como o Globo, como a Folha, como o Dia, como o Estado de São Paulo, você não teve. Você tem mais um movimento de pessoas
querendo fazer com que suas vozes não sejam ouvidas, sejam potencializadas. E isso dentro da questão das redes sociais, dentro desse lugar que faz, ao mesmo tempo, essas vozes serem ouvidas, quanto, ao mesmo tempo, validam discursos de ódio, de violência, e vão tornando esse trabalho cada vez mais perigoso. E de encaminhar isso para uma análise conjuntural do futuro, assim, onde é que todos nós vamos estar. E aí eu falava disso enquanto aluno, reunindo as três esferas, tanto na publicidade, quanto na comunicação, né, de fato, jornalismo, quanto no cinema, onde é que nós vamos estar num cenário como esse, um Brasil de, não vou dizer de terra arrasada, mas no Brasil com menos possibilidades. Eu estava dizendo no início, eu não sei se chamou a atenção ou chama a atenção, ou alguém se perguntou se um tará ou já passou pela cabeça. Vocês já olharam para o pilotismo? Hoje, na escada, de novo, depois de 7 meses praticamente sem entrar aqui, eu entrei no pilotismo e eu vi que há uma grande massa de pessoas não negras, pessoas brancas. Aí você se questiona assim, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. A minha leva, que se formou agora em dezembro, foi basicamente a última leva de pessoas não brancas a estarem nesse ambiente. Quando você vê que tem uma mudança, porque a pandemia também... A gente fala muito sobre continuidade na faculdade, né? Sobre que a gente atingiu um lugar do acesso e está cristalizado e nada vai mudar. Mudou com a pandemia. Tem menos pessoas negras, tem menos diversidade nesse lugar. E se a gente não se atém a isso, se a gente acha que ter dentro de uma sala de 30 pessoas uma palestra 3 negros, a gente está mudando o cenário da comunicação brasileira. Aí eu vou dizer uma coisa que eu disse a minha turma há 5 anos atrás. Estava numa aula com eu tinha acabado de ouvir uma frase de uma colega de sala que era como o trânsito do Leblon, como o trânsito da Lagoa para o Leblon é chato. Ela assim, a poucos metros de distância, eu tinha faltado uma prova porque eu tinha tido um tiroteio. E aí foi quando saiu aquela fatídica manchete no jornal O Globo, que era tiroteio assusta alunos da PUC. Aí eu falei, as pessoas não estão entendendo onde elas estão. Não só onde elas estão, mas qual é o peso delas nessa história. Porque vocês são chamados e clamam por mudança, nós clamamos por mudança, mas também somos atores dessas mudanças. Eu posso ser quem está nesse lugar hoje, articulista, autor, prêmio Vladimir Herzog, tudo isso aí não é sobre isso. Para que eu seja empregado em algum lugar, talvez a minha contratação esteja na mão de alguns de vocês. Por características muito, muito diretas. Chance de viver mais, acesso, línguas, tudo. Tudo. Eu posso estar dentro dessa sala, pode estar meu chefe dos próximos 10 anos. Me contrata. Mas, pode estar, não vai estar, infelizmente, ainda que eu queira na minha mão, na mão dela, na mão dele, não vai estar na mão do Lucas ou na dele, não vai estar na nossa mão. Não vai estar. Até porque aqui, e é interessante eu fazer esse pontuamento antes de passar para a gente terminar a nossa conversa, é que a minha história, ela é uma história muito bonita, de muita persistência, um menino que era da Rocinha, que sobreviveu, e que passou pela TV Globo, CNN, foi aluno da PUC por conta de uma vaquinha, que pessoas apostaram nele, e que escreveu um livro no auge da pandemia, teve isso também. No auge da pandemia, escreveu um livro, tudo mais, e hoje é articulista de 2 lugares, é um cara que está pensando a comunicação, que senta no Roda Viva, e que faz uma pergunta que faz o Lázaro chorar, e que, enfim, vai ser linda. É uma história bonita.
Não vou dizer que não é. Mas é a exceção. Porque aí eu vou falar assim, eu vou dar uma palestra na PUC, conversei com algumas pessoas e tinham 3 negros dentro da sala, falou tudo certo. A gente vai mudar a comunicação brasileira, só não muda se não quiser. Eles só chegaram aqui porque eles quiseram. Vamos acreditar na meritocracia. Vamos acreditar que... Não. É muito bonito, mas não. A gente está validando uma exceção. E acho que quando a gente se coloca no lugar de, enquanto comunicadores, esse lugar do comodismo, de achar que está tudo bem, e é se questionar mesmo assim, por que tem tanta gente igual nos pilotinhos? Por que não tem gente diferente aqui? Aí a gente vai falar assim, mas tem tal pessoa. Tem uma pessoa. É que nem a gente olha, né? Tinha agora a Maria, hoje tem o Heraldo, a Aline, quantas mulheres estão em cargo de poder, ou quantos professores negros vocês têm dentro dessa faculdade? Mulher. E onde estão as pessoas que são as diversas? Que aí é o teste do pescoço, né? E eu acho que é levar isso para a comunicação também. Porque isso também transforma. A gente está falando de gente, né? O que vai chegar aqui hoje falar com vocês, porque eu falo de gente, a gente está falando de gente, vocês são pessoas que estão se atravessando. E isso impacta, a nossa trajetória impacta. Aí eu volto a minutos atrás. Está tudo na linguagem, está tudo no nosso posicionamento de olhar para as coisas e falar, peraí, tem alguma coisa estranha. De olhar e perceber que quando eu fui chamado para escrever um livro, que também queriam que eu escrevesse sobre violência, eu falei, eu não vou escrever sobre violência. Não consigo. Eu fiz o livro de contos. Aquela, todavia, uma seleção de autores aí, chamaram Zeca Camargo, Guga Chakra, Maria Homem de Mel, me chamaram Sacolinha, chamaram o Leonardo Arvitzer, chamaram algumas pessoas, alguns cabeçudos, e me chamaram para poder dar esse contexto de fazer eu fiz contos ao invés de fazer o jornalismo. Eu falei, não, o jornalismo eu estava fazendo todos os dias da CNN. Eu fiz um livro de contos que fala, para finalizar, quando eu olho para a Rocinha ou quando eu olho para a Maré, o alemão, no sentido da minha pesquisa ter sido sobre esses lugares, tem uma coisa engraçada que eu sempre citava. O Manuel Carlos falava que ele só escrevia as novelas dele sobre o Leblon porque o Leblon era o tambor do Brasil. O que acontecia ali, outros lugares iria acontecer também. Ia ressoar. Quando a gente se coloca a olhar para esses lugares que não são os lugares convencionais, é o que eu falei no início. Para a gente estar aqui hoje, com essa luz ligada, etc., alguém que mora na Rocinha tem que ligar essa luz. E o quanto isso impacta na nossa vida, porque a gente está consumindo coisas na Zona Sul, ou mesmo a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense resolve se dissociar do Rio de Janeiro, errou. Não existe Rio de Janeiro. E são as pessoas mesmo que sentam aqui, pegam o trem, que sai 4 horas da manhã de casa, estão aqui, vão chegar 11 da noite em casa, que a mãe vai pegar no ponto para levar para casa, porque está comer, enfim. Sobre essas histórias que a gente tem que estar olhando. E aí, quando eu escrevi o livro sobre a Rocinha, eu falei, essas histórias poderiam ser vidas em qualquer outro lugar, mas elas ganham ainda mais profundidade que estavam na Rocinha, que é esse lugar meio que desenhado por Deus, estrategicamente entre os bairros que ditam o que vai acontecer na cidade, no estado e também no país. E olhar como tambor mesmo, assim, mesmo tiroteio assusta alunos da PUC e não moradores da Rocinha ficam assustados com o tiroteio, enfim. Um pouquinho sobre isso, é o que me fez ter olhado para o PCC de uma outra maneira. Como um ator que fez parte dessa história, né? Construção da mídia periférica, mas também olhando no lugar mais amplo, entendendo o recorte de raça, de gênero e como a gente caminha para frente.
ali, nem falo ali para os 3 lugares, porque eu acho que tem uma interseção muito forte. A gente sai daqui com um diploma que tem escrito mestrado em comunicação social, e aí somos comunicadores, né? Todos nós acabamos sendo independentes da área. E o que a gente faz com isso? Acho que a grande chave da pergunta, depois de 4 anos, ou mesmo 5, talvez seja essa, assim. O que debaixo do braço, o diploma, o que a gente vai fazer enquanto comunicador? Para onde a gente vai querer olhar? O que a gente vai querer reportar? E aí a resposta, a pergunta responde a pergunta, gente, talvez sobre nós.